Né? Vai falar aqui no versículo 22 do capítulo 13. Moisés ainda indica o lugar que eles devem ir, um lugar melhor para que eles fossem, né? E depois aqueles homens, eles entram num vale, no caminho daquele lugar. Quando eles passam naquele vale, eles veem que já é a terra de Canaã, faz parte da terra de Canaã. Eles veem que as vinhas são grandes, os cachos de uvas são enormes, né? Tanto é que quando eles estão espiando aquela terra, antes deles chegarem nessa terra, eles passam 40 dias para chegar nessa terra de Canaã. A Bíblia vai nos dizer. Então, quando eles chegam àquela terra, eles começam a espiar, a olhar como que são os homens, como que são a terra, como que são os frutos que aquela terra tem, ou que aquela terra oferece àquele povo. Então, depois eles voltam daquela terra, eles voltam e param de espiar aquela terra, e aí eles chegam até Moisés, que vai dizer no versículo 26, né? E eles chegam até Moisés e Arão, que é um sacerdote, e aí eles falam no versículo 30, eles falam aqui, desculpa, irmãos, no versículo 27, fomos à terra a que nos enviaste, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o fruto. Aleluia, Jesus. O fruto qual que eles falam é o cacho de uva, que foi necessário, não só tinha uvas, mas tinha também figos e outro fruto, que foi necessário 2 homens carregar aquelas frutas numa vara, ou seja, um carregava na frente e o outro atrás, porque era muito grande aquele cacho de uva. Ou seja, a uva vai representar aqui na Bíblia que é prosperidade. A uva, ela representa a prosperidade, representa que nas festas que aconteciam, na festa de Páscoa, o casamento sempre tinha que ter vinho, e o vinho vem da uva. Ou seja, a festa que tinha vinho era porque era uma festa próspera, uma festa boa para aquele povo, né? Então, além dessa terra ser boa, de promessa do Senhor para aquele povo de Israel, também era próspera. Amém? E aí eles continuam a dizer no versículo 28, o povo, porém, que habita nesta terra é poderoso, e as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak, ou seja, Anak era um gigante e que teve os seus filhos também que eram gigantes, ou seja, tinham homens grandes. E aqueles espias, exceto Caleb e Josué, ficaram amedrontados com aqueles homens, porque aqueles homens eram gigantes e eles se viam como gafanhotos perante aqueles homens grandes, né? Então Caleb fez calar o povo perante a Moisés e disse: subamos animosamente, alegremente, e possuamos em herança, porque certamente prevaleceremos contra ela. Aleluia. Mas porém, os homens que estavam com Caleb e Josué disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é muito forte do que nós. Aquele povo é mais forte do que a gente. Aqueles espias, eles não tinham mais a visão de fé. E é o que está nos faltando hoje em dia. A nossa fé está ficando limitada. Este dom está acabando entre o povo de Deus. Não está mais vendo milagre dentro da casa do Senhor, porque não tem mais fé. Não está tendo mais prodígios e maravilhas dentro da casa do Senhor, porque Deus não vê mais fé entre o seu povo. Infelizmente isso está acontecendo. E fé é um dom. Vai dizer em Coríntios, né, que a gente pode pedir a fé ao Senhor. Amém? Aleluia, E ali eles vão dizer que também viram gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como os gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Ou seja, os homens, aqueles gigantes, viam também perante aquele povo espias como os gafanhotos, porque eram muito pequenos perante eles. Então levantou-se todo aquele povo, todo Israel, porque aqueles espias começaram a alarmar, começaram a gritar entre aquele povo, praticamente falando bem alto para que o povo ouvisse. Eles chegaram a Moisés e Arão falando, mas o povo começou a ouvir o que eles estavam falando, e o povo começou a ficar com medo. O povo começou a ficar com medo de ir para aquela cidade que Deus tinha prometido a todos eles, né? Então o povo chorou
naquela noite. O povo começou a chorar, porque o medo era tão grande que o povo começou a ficar com medo. E além deles chorarem, eles começaram a murmurar. Mas antes que a gente morresse aqui neste deserto, mas antes que a gente tivesse morrido naquele Egito, era assim que o povo falava. Vai dizer no capítulo 14. E Deus, ouvindo aquilo, Deus começa a se entristecer com a incredulidade daquele povo. Muitas das vezes Deus nos promete e às vezes a gente magoa a Deus por não acreditar naquela grande promessa que Ele nos fez. Muitas das vezes a gente tem que vigiar no que falamos, porque isso pode magoar o coração de Deus. Isso pode acender a ira do coração do Senhor, porque sem fé é impossível agradar a Deus. É o que a Bíblia nos diz. Então, nesta noite, eu peço a você que você venha ter fé, que você possa ter fé em Deus, nas promessas que o Senhor te fez. Pode demorar o tempo que for. Eu lembro que quando eu tinha 13, 12 anos, aqui nessa igreja, muitas pessoas falavam que me viam eu pregando, só que eu não gostava de pregar, eu gostava só de louvar, né? E hoje olha aqui a promessa do Senhor cumprida. Aqui estou eu no altar do Senhor falando da palavra dEle. E eu não falo da palavra do Senhor para agradar ninguém, para que alguém venha glorificar. Eu falo da palavra do Senhor como João Batista falava, né? Tem que ser dita, a verdade tem que se fazer presente. O verbo se fez carne e tudo se fez novo, né? Então tem que ver, tem que ter vida na palavra que a gente diz. Tem que ter fé no que dizemos. E eu creio naquelas promessas que o Senhor me fez. E para a glória do Senhor, eu estou aqui. A gente passa por prova, a gente passa por lutas, porque prova é o Senhor que dá, e lutas é a gente que busca, a gente que procura. A gente passa por desafios também, como este povo estavam passando. Este povo de Israel estavam passando por um grande desafio, porque o Senhor prometeu uma terra próspera, a terra de Canaã, uma terra boa, mas Deus envia os desafios para ver até onde estava a fé daquele povo. E infelizmente a fé daquele povo esmoreceu. Se a sua fé esmorece, você entristece o Senhor. E quantas vezes a gente não liga para isso, a gente esquece. Quantas vezes o Espírito Santo está ali do nosso lado, consolando a nossa alma, e esquecemos da promessa do Senhor. E esquecemos que o Senhor nos fez lindas e boas promessas, porque Ele só tem pensamento de paz para nós. E aquele povo, além de eles desejarem morrer no Egito ou naquele deserto, eles também desejaram que levantassem outro líder, que não fosse mais Moisés, porque para eles Moisés estava louco, para que aquele povo tão pequeno lutasse contra aqueles gigantes, aqueles homens numerosos daquela cidade. E aquele povo diz: levantemos outro capitão e voltamos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus ossos, sobre a terra, porque eles eram os homens que falavam com o Senhor para aquele povo. Eles eram porta-voz daquele povo para o Senhor. Eles que falavam com Deus, né? Então eles ajuntam todo o povo de Israel, e Josué começa a falar para aquele povo, e Caleb também, dos que espiaram a terra, dois daqueles que não acreditaram naquilo que os outros 10 disseram, porque Caleb e Josué olharam com os olhos da fé. Eles acreditaram no que o Senhor prometeu a eles. Eles não queriam saber se tinha gigante, se tinha dificuldades, se a terra tinha fruto bom ou ruim. Eles só queriam saber que a promessa do Senhor tinha que se cumprir. E é assim na sua vida hoje, a promessa do Senhor vai ter que se cumprir. Se você crer, se você tiver fé, porque quem está das bênçãos do Senhor, quem está das promessas do Senhor, somos nós mesmos. Somos nós mesmos.
E falaram toda a congregação aqui no capítulo 7: a terra pelo meio ao qual passamos a espiar é terra muito boa, eles disseram para Moisés e Arão. É uma terra muito boa. Então disse toda a congregação, eles disseram, toda a congregação começaram a ficar contra Caleb e Josué e quiseram até apedrejar os dois. Vai dizer aqui no versículo 10 do 14. E aí o Senhor diz a Moisés: até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim? E os sinais que eu fiz a eles, até quando não crerão? Porque antes disso tudo, Jesus já tinha feito maravilhas, Jesus já tinha feito milagres, Jesus já tinha abrido o mar ao meio para aquele povo passar. E mesmo assim o povo não creram naquela promessa do Senhor. Não deixe a sua fé diminuir o seu Deus. Não deixe a sua fé diminuir o seu Deus. E disse Moisés ao Senhor: assim os egípcios ouvirão, porquanto a tua força fizeste subir do povo no meio deles. Ou seja, se Deus matasse ou fizesse alguma coisa contra aquele povo, a fama de Deus seria que Deus estava obrigando aquele povo a acreditar na promessa dele. E não era isso que Deus queria fazer. Deus, ele não quer que você esteja na igreja por obrigação. Deus quer que você esteja na igreja para marcar um encontro com Ele, para adorar Ele, por livre e espontânea vontade. Tem que vir de você, a adoração tem que vir de dentro de você. Não é porque o pregador manda você glorificar que você tem que glorificar. Não é porque o levita manda você glorificar que você tem que glorificar, não. Glorifique se você sentir Deus do seu lado. Moisés começa a falar com o Senhor. Aqui no versículo 19 do 14 vai dizer: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desta terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, então certamente como eu vivo, como a glória do Senhor encherá toda esta terra. Aleluia! No 22 vai nos dizer assim: todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes o povo não acreditou nas promessas do Senhor, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jureis, e até nenhum daqueles que me provocaram a verá. Aleluia, Jesus. Então o que Deus faz? No deserto, o povo vai para o deserto. Deus permite o povo ir. E lá eles passam 40 anos naquele deserto. E Deus só deixa vivo para ver aquela terra apenas os filhos daquele povo que murmuraram. Ou seja, os jovens que tinham 19 anos iriam ver a terra, mas aqueles que tinham a partir de 20 para cima não veria a terra prometida. Aleluia, Jesus. É isso. Deus vela pela sua promessa. Deus vela pela sua palavra. Aleluia. É como aqui o Senhor Pissar. Deus, ele promete muitas coisas para este ministério, mas só verá aquele que permanecer até o fim. Muitos saíram, outros, voltaram para a glória de Deus. E esses que estão aqui vão ver a glória de Deus sobre este ministério. Porque o Deus que promete é o Deus que cumpre. Deus, ele não vai ser um Deus morto, um Deus que engana o seu povo. Não é em vão que estamos aqui há mais de 11 anos neste ministério adorando ao Senhor. Não é em vão. Deus, ele olha para o seu povo. Deus, ele olha para o seu povo. Aleluia, Jesus. E aqueles 10 espias que começaram a falar para o povo que a terra era daquele jeito, que era cheia de gigantes, que era impossível deles conquistar aquela terra,
eles morrem com pragas. O Senhor lança pragas para aqueles homens. Mas aqueles homens morrem e ficam vivos ainda o povo de Israel, os mais velhos, que estavam acima de 20 anos. E Josué, filho de Nun, e Caleb, que eram dos homens que foram espiar a terra, ficaram com vida. Ou seja, de 12, apenas dois ficaram com vida. Apenas 2 que viram pela fé. Apenas 2 que perseveraram. Apenas 2 que perseveraram, que continuaram firmes com o Senhor. Quando o vento vem, ele vem para todos, mas só fica quem tem fé. Quando a chuva vem, ela vem para todos, mas só fica aqui quem tem fé. O ministério pode estar passando por vento, mas estão aqui o povo que tem a fé, o povo que tem fé em Deus, o povo que crê na promessa do Senhor ainda. Então, quando o povo soube que aqueles homens morreram pelas pragas, eles ficaram contritos, eles ficaram tristes, né? Porque além deles terem murmurado, eles viram que os homens que fizeram eles murmurar deixaram eles tristes, porque Deus, Ele perdoa, mas também Deus é justiça, né? Quem se opõe contra Deus, infelizmente, Deus não dá chance. E aquele povo, quando eles ficaram tristes, eles quiseram reatar a promessa do Senhor para eles. E aí eles querem subir para o monte, para voltar àquela terra. E de madrugada eles se levantam. Moisés vê aquele povo indo para a terra de Canaã. Só que Moisés não vai. Moisés fica lá embaixo com a arca da aliança e ele não sobe com aquele povo. E Moisés ainda diz para aquele povo: agora não adianta, mais ou menos nessas palavras, agora não adianta vocês subirem, porque vocês já murmuraram, vocês já magoaram o Senhor. O Senhor me perdoou, mas a vós não. Aleluia, Jesus. E aí ele diz: não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos seus inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa voz, das vossas faces, e caireis a espada. Pois porquanto vós desviastes do Senhor, o Senhor não será convosco. Aleluia, Senhor. E ali aquele povo continuou a teimar e subiram e foram para aquela terra. E Deus permitiu todo aquele povo morrer ao fio da espada pelos cananeus e os amalequitas. Às vezes a sua visão, o seu olhar pode ser cego, mas quando você tem fé, ela vê de outra forma. O seu olhar, ele vê de outra forma. Comece a olhar com a visão da fé, com o olhar da fé, porque se você perde esse olhar de fé, você pode esmorecer, você pode sair da presença do Senhor. Deus pode permitir o inimigo ceifar a sua vida. Não perca a sua fé, não perca a sua fé. Esta campanha serve para que você tenha fé. Aqueles homens ficaram 40 dias para chegar na terra. Muitas das vezes tem gente que faz campanhas de poucos dias e começa a murmurar. Imagina aqueles homens andando 40 dias para chegar naquela promessa do Senhor. E muitas vezes a gente murmura com poucos dias que estamos vindo na casa do Senhor. A ingratidão te deixa incrédulo. Te deixa incrédulo. A fé te faz enxergar milagres, curas, maravilhas. A fé te faz ver a salvação. Porque o nome de Josué aqui era Oséias, mas Moisés mudou o nome dele para Josué. Vai dizer em Números, né? Queria dizer Josué, queria dizer salvação. Tudo aquilo que Josué estava passando com aquele povo era um preparo para que um dia ele liderasse aquele povo. Vai estar no último capítulo de Deuteronômio, né?
que Josué era um homem cheio de sabedoria do Espírito. Porque ele já tinha passado muitas experiências com o Senhor. E com a fé, ele pôde ter visão ampla para o reino de Deus. Que nessa noite podemos ter visão de reino, né? O que já foi falado nas quartas-feiras aqui, que a gente possa ter visão de reino, e não visão individual, porque Deus é para todos. Porque Deus é para todos. Amém, igreja? Amém. Eu peço permissão ao pastor para que eu possa louvar. Amém, pastor? Posso?